Deus derrama uma unção sobre nós para nós derramarmos sobre a vida de outras pessoas. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Deus nos prospera para que nós possamos ser um canal de bênção. Eu vou dividir esse sermão em duas partes. Então nós vamos até um certo ponto aqui. Nós vamos falar desse tema aqui. Lê aqui, por gentileza. Fruto de arrependimento. E depois nós vamos trazer uma definição de fidelidade. E uma definição bastante interessante sobre, que nos traz uma reflexão importante para que nós possamos realmente cumprir com o nosso propósito. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, em 2 Coríntios 7. Eu vou ler na tradução NVI e também vou ler na tradução Mensagem. E vamos aprender um pouco mais sobre isso. 2 Coríntios 7, 10. Diz assim, ó. Diga comigo, a tristeza segundo Deus não produz remorso. Diga, mas sim, arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz o quê? Deixa eu ler na mensagem. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas. Diga comigo, nos leva de volta ao caminho da salvação. Diga, jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, cheio de remorsos, que podem levá-lo a um estado terminal? Em poucas palavras, assim, eu poderia dar a definição para você, mas vou dar mais do que isso. Quando você busca no dicionário, aparentemente remorso e arrependimento é a mesma coisa, mas não é. Não é. Arrependimento, a definição clara de arrependimento, o verdadeiro arrependimento, o primeiro versículo que nós falamos, leva à salvação. O remorso não. Porque não é arrependimento, é só remorso. Os dois traz dor, os dois provocam dor, mas só uma mudança. Só o arrependimento produz mudança, o remorso não. Então, a segunda mensagem diz, abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Há uma mudança, há uma transformação. Jamais lamentamos ter experimentado este tipo de dor. Não, bendita dor. Bendita dor, bendita aflição. Porque ela nos levou a uma mudança, uma transformação. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, cheio de remorsos? Porque só o remorso vai te desviar, porque você vai ter uma mente acusada. Você vai viver debaixo de acusação. Arrependimento não tem acusação. Eu me arrependi, pronto, acabou e virou a página. Mudei de direção.
Mudei completamente o rumo da minha vida. O remorso não, vai gerar dor. Mas, como sempre falamos, não há uma mudança, uma transformação de mentalidade. Nós aprendemos, no grego a palavra metanoia significa, diga comigo, mudança de mente. No hebraico, techuvá traz a ideia de retorno, de volta à origem. Então, arrepender-se é decidir, diga comigo, não repetir o erro. E não cair novamente na mesma falha. E não pender outra vez na mesma direção. É uma mudança total. Quem se arrepende não volta a fazer. Quem se arrepende não volta a fazer, ponto. Quem tem remorso vai sentir dor, vai chorar, vai se lamentar, vai fazer uma série de coisas, mas pode voltar a fazer tudo novamente. Voltar pelo mesmo caminho. Então, tem outra coisa muito interessante, né? Quando a gente erra, tem dois caminhos só. E a verdade é um só, mas pode acontecer dois. Erra, arrepende e muda totalmente. Ou o caminho do remorso. Eu erro, eu sinto dor, eu choro, mas não há uma mudança total. Sabe o que significa quebrantamento? Diga comigo, quebrantamento. Quebra de argumentos. Sabe o que é quebrantamento? É assim, ó, o verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro arrependimento. Eu errei, pronto e acabou, não tem justificativa. Não tem o a mais. Não tem a, sabe o que aconteceu? Eu errei e acabou. Porque quando vem com justificativa, ou autojustificação, não é um arrependimento verdadeiro. É mais ou menos assim, vou falar isso, que agora há pouco aconteceu uma situação semelhante. Alguém falou que alguém queria comer. Alguém queria falar comigo, alguém que já nem está na igreja mais. Aí, quando você busca, realmente vai na linha aqui, não é arrependimento, não é porque eu quero mudar, é porque eu quero me justificar. Tem porquê. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então não tem porquê. Porque mudança, arrependimento é mudança. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de direção. Por que é tão importante a gente entender sobre isso? Porque se o arrependimento não é profundo, genuíno, eu vou viver caindo nos mesmos erros. Eu vou viver cometendo os mesmos erros. Eu vou repetir novamente, e é onde muitas pessoas vão atrasando a sua caminhada, né? E correndo um sério risco. Queridos, quando a Bíblia fala de ter a mente de Cristo, está nos levando para um nível muito mais alto, para um nível de mentalidade muito superior. A gente não olha para os outros não interessam, não adianta olhar para quem está do lado. Não adianta. Não adianta eu me justificar por conta de A, do B, do C. Olha para quem está do seu lado, por favor. Olha agora ao redor da igreja, por gentileza. Está cheio de gente falha aqui. Está cheio de pessoas falhas aqui, começando aqui, ó. Se você começar a querer procurar, e para o quê? Para justificar o porquê que você faz determinadas coisas, ou porque é igual quando a pessoa fala assim, sabe por que eu não vou na igreja? Por causa Não, é porque eu não me converti. É porque eu não tive um encontro com o Senhor. É porque eu não amo Jesus genuinamente. É porque eu não sou nascido de novo. Por isso que eu não vou. Não é por causa do A, do B, do C. Até porque é aquela frase que eu sempre digo, né? Se uma pessoa não consegue ficar no mesmo ambiente com outro, como é que vai ser no céu?
alguém não vai poder entrar lá. Alguém não vai entrar lá. Alguém vai ficar de fora. Porque no céu não vai ter jeito a pessoa falar assim, se o fulano for para lá, eu não quero ir. Tem alguém que faria isso? Hã? Então, esse é o certo, mas principalmente agora, depois que você é Abraão, né? Até a semana passada você era Abrão, né? Agora, depois da semana passada, você é Abraão, né? Semana passada ele desceu as águas do batismo, então ele era Abrão. Agora ele é Abraão. Ele está dizendo, eu vou. Mas para pensar, quando a gente reflete sobre essas coisinhas que vão nos minando a comunhão, minando a nossa fé e roubando a nossa salvação. Porque às vezes a gente olha e diz assim, não, eu estou magoado, eu estou chateado, se o fulano, eu não quero ver ele. Porque tem gente que às vezes justifica que ele não quer vir na igreja, porque ele não quer ver o A, não quer ver o B, ou se magoou, ou se entristeceu, ou se decepcionou. Mas como é que vai ser no céu? Porque não vai ter um céu para você e um céu para ele. Alguém vai ficar de fora disso. E se ele não tem o mesmo sentimento que, de repente, você está cultivando, quem vai ficar de fora? Diga comigo, deem fruto que mostre arrependimento. Não fala, dê fruto. Não precisa falar. Dê fruto que mostre arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Quer dizer, é uma renovação total, não parcial, algo profundo, real, definitivo e não momentâneo. Não é mais ou menos assim, de vez em quando? Você já teve essa experiência de alguém continuamente chega para você e fala assim, não, porque agora você vai ver, não, agora vai ser diferente, não, agora eu vou mudar, não, olha, só me dá mais essa oportunidade, porque agora, não. Tem hora que dá vontade de falar assim, não fale, só faça. Porque inclusive quando a pessoa fala demais, ela vai perdendo credibilidade. É ou não é? Porque toda hora, não fala mais. Agora eu vou mostrar o fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? O que é o fruto? Quais são as minhas obras que mostram que a minha mente não é mais a mesma, que eu não sou mais o mesmo, que o meu comportamento não é mais o mesmo, que eu não sou. Você sabe o único sermão que a Bíblia diz que João Batista pregou? Você que não gosta de sermão, você que às vezes fala assim, nossa, de novo essa palavra, sabe qual foi o único sermão que João Batista pregou? Qual? Arrependei-vos. Imagina, ele vem para um sermão, ele fala assim, tem uma mensagem para vocês nova hoje, arrependei-vos, arrependa-se. Qual que é o sermão de hoje? Arrependa-se. Qual que é o sermão de amanhã? Arrependa-se. Aí chega Jesus, aí todo mundo fala, então agora ele chegou com uma nova mensagem, a primeira mensagem dele, qual que você acha que foi? Qual foi? Porque o ponto de partida para o cristianismo é arrependimento. Não tem jeito do Senhor perdoar alguém que não se arrependeu. O ponto de partida para o cristianismo, o início da caminhada é arrependimento. Como o Senhor vai perdoar alguém que não se arrependeu? Está entendendo? Sim ou não? Todos nós precisamos de arrependimento. Quando nós descemos as águas do batismo, nós confessamos publicamente, nos arrependemos dos nossos pecados e descemos as águas. Me arrependo da minha vida, me arrependo dos meus pecados. E significa, diga, não pensar como pensava. Diga, abandonar os caminhos antigos. Não viver da mesma maneira. O estilo de vida é afetado. O estilo de vida é afetado. Por que nós precisamos tratar isso com tanta seriedade, gente?
Alguém já prestou um concurso público aqui? Levanta a mão bem alto. Fica a mão levantada. Quem passou? Só fica a mão levantada quem passou. Algum já prestou algum exame tipo OAB ou algo semelhante, da medicina ou alguma coisa assim? Alguém já prestou? Levanta a mão bem alto, por favor. Quem passou? Diga comigo, muitos são chamados, e poucos serão escolhidos. Significa o quê? A oportunidade não foi para todos? Sim ou não? Mas quantos foram aprovados? A oportunidade é para todos, mas quantos foram aprovados? Quantos serão aprovados? Quantos de nós seremos aprovados? Por que é tão sério a gente pensar sobre isso? Porque tem um modelo, tem um padrão, um modelo de pessoa, um padrão de comportamento, que é o que o cristianismo, essa transformação, essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento. Diga comigo, rasguem o coração, e não o quê? Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. O que Joel está dizendo, profeta, a exortação do profeta Joel está dizendo? Porque, antigamente, os religiosos, como sinal de humilhação, eles tinham aquele ato de chegar assim, rasgava a veste, pegava a terra, jogava na cabeça a terra. E o Senhor viu toda aquela hipocrisia, aquele teatro, aquela encenação, né? O profeta Joel veio e disse assim, rasgue o coração, e não as vestes. Porque vocês estão rasgando só as vestes, é só teatro. Eu quero coração. Coração rasgado. Nós já aprendemos uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, você vai descobrir isso mais dia menos dia. Tudo que você corre atrás não vai te preencher. Tudo que você busca hoje não vai te preencher. Você quer uma casa nova, você vai conquistar essa casa nova, em pouco tempo você vai ver que ela não é tudo que você esperava, que você ia ser mais feliz lá. Você vai comprar seus carros, vai comprar 1, 2, 3, você vai comprar propriedades, você vai comprar uma série de coisas, e você vai descobrir que isso não vai te preencher. Como nós falamos na vigília. A água que você bebe, qualquer tipo de água, você vai voltar a ter sede. Mas Jesus disse assim, a água que eu lhe der, você nunca mais voltará a ter sede, que você se sente saciado. O que as pessoas estão fazendo hoje? Estão correndo em busca de algo, correndo, de coisas que não vai atingir a plenitude, tentando se encher, e se esquecendo de investir na única coisa que realmente vai te satisfazer. Você pode ter tudo, se faltar o Espírito dentro de você, você não vai ter nada. Vai continuar o vazio, vai continuar a tristeza. Agora, por que o Senhor fala, não rasga as vestes, rasga o coração, volte-se para o Senhor, o seu Deus, que é o que nós precisamos fazer continuamente. Obadias diz assim, diga comigo, a soberba do teu coração te enganou. Diga, a arrogância do teu coração te enganou. Jeremias 17 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Diga comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Que é aquela frase que eu sempre digo, né? Quantas pessoas que dizem assim, não, mas meu coração está pedindo, não, meu coração mandou. Isso serve para relacionamento, serve para casamento, serve para sociedade. O mesmo coração que mandou fazer é o mesmo que daqui a pouco está mandando você pular fora. É o mesmo. Porque o coração é enganoso. Se o coração não for dirigido, porque o coração é a sede, né, das emoções, dos pensamentos, sentimentos. Se o coração não for dirigido 100% pelo Espírito de Deus, é onde a gente vive entrando numa fria atrás da outra. Nós somos seres emocionais. Cada dia você está de um jeito. Cada dia você acorda de uma maneira. Eu sou o Senhor que sonda o coração, diga comigo, e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Diga comigo, todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Você sabe que você não precisa sair da igreja para abandonar, não, né? Sabe que não precisa sair da igreja para abandonar. A gente pode estar na igreja e já ter abandonado. A gente pode estar na igreja e não tem mais a mesma sede, não tem mais a mesma fome. É o que o Espírito Santo falou tanto conosco nos últimos tempos. Ninguém vai encher tua lamparina. Ninguém vai encher de azeite a tua lamparina. Ninguém. Coloque isso dentro de você. Se você não buscar, ninguém vai abastecer a sua lamparina. É você. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode ter comunhão por você. Ninguém. É a mesma definição. Gente, alguém pode comprar sucesso? Compra? Não. Ou você vai construir isso, ou comprar você não pode. E eu preciso entender, peraí, eu quero mais comunhão, intimidade, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que buscar, e muitas vezes isso não é fácil, filho. Já prestou atenção que às vezes você pode se separar um momento para poder querer buscar, orar, você não tem uma palavra para falar. Não sai nada da sua boca. Mas por isso, o que acontece? Por isso eu não vou buscar mais? Se você não se der uma ordem, você pode passar meses sem vir na igreja, e você sabe, dentro de você, você sabe que você tinha que estar aqui, mas você não tem força para vir. E se você não se der uma ordem, você vai entrando e vai, e a rotina vai te consumindo, e as coisas vão acontecendo, você vai distanciando, na hora que você vê, você está 100% vazio. E é tudo que o diabo quer. Porque ele quer você vulnerável. Ele quer você vazio. Porque é aí que ele tem poder para poder agir. Ó Senhor, esperança, todos que te abandonaram sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti, terão seus nomes escritos, diga comigo, no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Gente, o que é um nome escrito no pó? Já foi ali na praia, já foi uma coisa, escreveu o seu nome, o que acontece daqui a pouco? Não precisa nem ser a onda, o vento vai passar e vai tirar. Quer dizer, o nome é apagado. Porque abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Existe muito aquela frase, Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Eu tenho um coração tão bom. Olha, gente,
nós precisamos ser lúcidos, tá? Mas por que eu tenho um coração bom? Eu faço bem aos outros. Ninguém faz mais bem aos outros e bondade às pessoas do que, por exemplo, as pessoas que estão no espiritismo. Inclusive, eles acreditam que, pela a sua bondade, pela sua generosidade, eles alcançam a salvação. Filantropia, tem bilionários fazendo verdadeiras doações de verdadeiras fortunas para o bem da humanidade. Mas e aí, eles vão ser salvos? Se não confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, não. Não serão. Se não crer com o coração e confessar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e se tornar um cristão o quê? Pequenos cristos, imitador de Cristo. Nós temos um modelo. O modelo, o primeiro Adão, foi formado pronto. O segundo Adão, que é Cristo, nasceu, cresceu, passou por sua adolescência. Dos 12 aos 30 não se tem muita informação a respeito. Apareceu aos 30, desceu as águas do batismo, ele desceu, foi batizado por João Batista. A partir desse momento, começou a pregar sobre o arrependimento e trazer os seus ensinamentos e formar discípulos. Os discípulos, por que eles eram conhecidos? Falava como Jesus, agia como Jesus. Às vezes chegavam para os discípulos e falavam assim: você é um deles, você fala como eles? Será que nós falamos como Jesus? Será que as pessoas olham para mim e para você e falam assim: você é cristão, você é um discípulo? Não, mas por que você fala? Para os discípulos eles falavam: a tua fala te denuncia. Como você fala, como você age. Está entendendo? Sim ou não? Sabe aquela mudança tão incrível que as pessoas olham para nós e vê, ele mudou. Não age igual, não fala igual, não se comporta igual. Nós precisamos pensar sobre isso. Por que nós precisamos pensar sobre isso? Quantos anos você vai viver? 90? 100? E depois? Onde você vai passar a eternidade? Nós estamos passando por esse processo de modelagem. Nós estamos sendo formados. O Espírito Santo está formando Cristo em nós. Quem me vê como cristão? Não porque eu frequento a igreja. Quem te vê como cristão? Não porque você frequenta a igreja. Ou postou uma foto de você descendo as águas do batismo. Lembra da história do rico e Lázaro? Quem lembra da história do rico e Lázaro? Então, o que mostra a história do rico e do Lázaro? Inclusive, eu quero que você grave essa parte, que eu vou fazer uma conexão com ela, com a segunda parte da mensagem. A Bíblia fala de Lázaro, que foi o mendigo,
vivia à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia diz que os cães lambiam as suas chagas, as suas feridas. E aí, de repente, Lázaro morreu. E o rico também morreu. Lázaro, a Bíblia descreve como Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico foi para o Hades, foi para o inferno. O texto diz que eles se viam, havia um abismo, e eles se viam. E aí, o rico questionava e falava da sua aflição, pedindo que molhasse o dedo com água e colocasse na sua língua para ver se refrescava. E pediu, quando a Bíblia diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão, quer dizer, ele foi para o mesmo lugar que Abraão foi. O que mostra esse texto? Que grave, que eu vou te fazer uma conexão. Lázaro foi para o céu porque ele era mendigo, miserável, porque ele vivia de forma humilhante à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Então ele foi para o céu porque ele era pobre, miserável, sim ou não? E o rico foi para o inferno porque ele era rico, sim ou não? Não. Mas aqui mostra claramente dois perfis de pessoas. Tem 3 elementos nessa parábola. Tem 3. Lázaro, o mendigo, o rico e o pai Abraão. Inclusive, se fosse por causa da sua pobreza, ele não teria sido recepcionado pelo pai Abraão no lugar chamado paraíso. Qual é o ponto? O ponto é que você pode, a sua fé, o seu relacionamento, a sua fé, ela ser única e exclusivamente um perfil de fé, um tipo de fé, que você vai viver uma vida terrível, você pode gemer, você pode padecer, no final de tudo, você alcançou a salvação, porque você não negou a sua fé no Senhor, contudo você não negou. O rico, ele teve muito, poderia ter servido, não, ele viveu somente para as coisas dessa vida, ele só tinha olhos para as coisas dessa vida, e no fim, perdeu tudo e não levou nada. A Bíblia diz que ele viveu uma vida luxuosa, e não fez nada com isso. E aí, nós precisamos refletir, porque, meu Deus, tem alguém que está ali, teoricamente, você vê os dois teoricamente tinham uma fé, só que um não foi salvo, o outro viveu se arrastando, gemendo. O que mostra esse texto? Deixa eu ler uma coisa para você, diga comigo: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Coríntios 3,18 diz assim: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Mateus 24,4 diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Provérbios 14,2 diz assim, diga comigo: há caminho que parece certo ao homem, mas no final, o que está escrito? Quer dizer, eu estou certo, sou sábio, não, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida, não, eu estou no caminho certo. Pior do que você ser enganado por alguém é você se enganar. É muito pior. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Diga comigo: mas o Senhor avalia Aí vem aquela palavra: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta, o que dará o homem recompensa da sua alma? Eu estou vivendo com um propósito?
Eu estou cumprindo com a minha missão? A Bíblia diz, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E como é que eu não caio, gente? Eu prego a palavra a você. Eu dou muito a você. Quem dá muito, precisa receber muito. E como é que eu faço para me abastecer? Porque quando eu estou dando a vocês, eu estou dando. Eu só estou jorrando para vocês. Isso é o suficiente? Não. Eu tenho que me separar. Eu tenho que buscar. Eu preciso orar. Eu preciso ter o meu momento de separação. Eu preciso ter o meu momento de comunhão. Eu preciso abastecer a minha lamparina. Que é muito fácil. Só tem uma maneira da gente suportar. Estando cheio. Você se esvazia e você não percebe. Como é que você abastece a sua lamparina? Todos os dias, gente, nós vivemos num mundo que, se a graça e a misericórdia de Deus não estiver sobre nós, primeiro você vai secando. Segundo, olha as armadilhas. Ô Darcio, eu não mandei para você de volta, mas o bispo Rodrigo conseguiu entrar lá ontem. Falou? Olha que coisa. Ontem ele me mandou uma mensagem. Uma turma de ciclistas estava pedalando ontem. Dentre eles tinha um rapaz da igreja. E pedalando aí, acho que essas vicinais aqui, Badia, Nova Aliança ali. Um carro, um senhor, sei lá, sai para ultrapassar, não sei se um caminhão ou algo assim, e atropela todos eles. Atropela todos eles. E aí, né, um estado grave, outros. O Rodrigo ontem falou, a paz da igreja pedindo oração, né, para que Deus dê o livramento, porque, pelo que deu a entender, corre-se o risco de amputar o braço. Então, você é o tempo todo, se nós não estivermos debaixo da cobertura, estava vendo um casal outro dia, né, que estava contando para mim, eles começaram uma discussão no trânsito, e começaram a brigar dentro do carro. A hora que ele estava naquele quebra-pau, dentro do carro, o bandido só bate no vidro assim, coloca o revólver e fala assim, abre aí. Aí roubou o relógio, roubou a carteira. Ele mesmo fala, e ele ainda disse assim, por que aconteceu aquilo? Naquele momento nós estávamos discutindo. Naquele momento nós estávamos brigando. E são as oportunidades que o diabo está buscando. As brechas que ele procura para poder criar dores, né? Roubar, matar e destruir. Como é que nós fazemos? Andamos em espírito. Como é que nós fazemos? Nós insistimos continuamente, né? Ouça a palavra, coloque louvor, adoração, comunhão, veja o seu nível. É aquilo que eu sempre falo para você, né? Olha aqui para mim. Se você andar sempre com o tanque do combustível do seu carro no vermelho, o vermelho não é reserva? Vamos supor que surge uma situação bem grave que você precisa de urgência sair e chegar. Eu preciso chegar. Aí de repente você não consegue chegar porque o seu combustível está na reserva.
Quem vive na reserva, espiritualmente falando, está num lugar perigoso. Quando você mais precisar de combustível, quando você mais precisar de energia, quando você mais precisar, vai te faltar. Que você está na reserva. Assim, aquele que julga estar firme, diga comigo, cuide-se, para o quê? Olha o próximo versículo, que é um dos menores versículos, mas um dos mais sérios. Não deem lugar ao diabo. Diga comigo, não deem lugar ao diabo. Quer dizer, porque se você der, ele vai entrar. Se você der, ele vai entrar. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como eu posso entristecer? Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pode. Às vezes o que você acha que você não tem a ver com o Espírito Santo, a atitude que você está tendo vai entristecer, antes de entristecer o A, o B, o C, o D, vai entristecer o Espírito Santo. Entende? Sim ou não? Sim. Nós precisamos vigiar. Vigiar com o comportamento, vigiar com as atitudes. Efésios 4 diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, quer dizer, o entendimento está em trevas, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Diga comigo, endurecimento dos corações. Por que a Bíblia, ela nos faz um alerta? Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Gente, o coração é um negócio tão... Você tem que vigiar o tempo todo com o seu coração. Porque se você deixar a coisa errada entrar no teu coração, porque a Bíblia diz que do coração procedem todas as saídas da vida. Entra a coisa errada, a saída é errada. Mais ou menos assim, eu não vou perguntar se você já ficou magoado com alguém, mas preste atenção, quando você fica magoado com alguém, essa situação não sai da sua cabeça. A pessoa não sai de dentro de você. Você não quer pensar, você não quer sentir, mas você vai ficar preso naquilo. Pensamento, ou roda e volta lá, sentimento, e você se pega falando, você se pega sentindo, você se pega... Quando entra a coisa errada, por que você... Deixa eu te ensinar uma coisa, eu falava outro dia, não sei que reunião aqui, você pode conceber o pecado só por praticar algo, ou não, sem praticar você concebe o pecado? Sem praticar? Como pode acontecer isso? Acontece assim, por isso que eu vou te ensinar, principalmente homens e mulheres, porque hoje está tudo muito equilibrado. O que a Bíblia diz no livro de Tiago? O que nos ensina no livro de Tiago? A primeira coisa que você tem que estar atento é que nem tudo, cuidado com o que você coloca os seus olhos, porque toda queda, ele começa com os olhos e com os ouvidos. Qualquer queda, as pessoas caem porque ele colocou os seus olhos no que não deveria colocar, ou os seus ouvidos para ouvir o que não deveria ouvir. Então vamos pensar aqui, quando você coloca os seus olhos em algo, você captou uma imagem. Essa imagem, ela vai ser processada na sua mente.
Você precisa bloquear na sua mente, porque o próximo passo da sua mente, dos seus olhos vai para a sua mente. Diga, dos meus olhos vai para a minha mente. Da minha mente desce para o meu coração. Desceu para o coração, a Bíblia diz, está consumado. Por isso que o bloqueio é aqui, ó. Então, espera aí, eu vigio com os olhos. Eu não vou olhar para o que eu não devo olhar, porque isso vai ter o domínio sobre mim. Acho que eu falei sobre isso quarta-feira. É igual a história é igual a história que a Bíblia fala tanto sobre isso, né? Da imoralidade sexual. O que está envolvido em imoralidade sexual? Uma série de coisas. Mas começa com os olhos. Uma pessoa, por exemplo, que começa a colocar os seus olhos na pornografia, aquilo vai descer, ela vai colocar aquela imagem diante dos seus olhos, aquilo vai entrar na mente. Se ele não bloquear aquilo, fugir daquilo, aquilo vai entrar para o coração. Entrou para o coração, o pecado está concebido. Se o pecado está concebido, você entra num estado de escravidão, você já não tem mais controle, porque o pecado escraviza. Ele tem um controle sobre você. Você caiu na arapuca. Você já não vai conseguir mais. É onde hoje tem pessoas descontroladas, relacionamentos acabando, pessoas descontroladas por conta de pornografia, masturbação, e aí vai um abismo puxando outro abismo. Diga comigo, os olhos são porta de entrada, os ouvidos são porta de entrada. Se você não quer cair nessa armadilha, você tem que ter o controle sobre os seus olhos, o que você vai olhar, e você tem que ter o controle sobre o que você vai ouvir. Às vezes é necessário que você diga assim, não fale que eu não quero ouvir. Eu não vou dar nem imagem. Aonde começou a queda de Eva? Conversando com quem não devia conversar. Aonde foi a queda de Eva? E consequentemente depois de Adão. A serpente me enganou, você não tinha nem que estar conversando com ela? Tinha? Não era para nem dar papo para ela. Às vezes a gente não dá nem conversa. Você foge disso. Porque isso é uma armadilha para te aprisionar. É uma armadilha para destruir a sua vida. Quando os relacionamentos estão destruídos hoje. E quando eu falo essas coisas, eu falo por alerta, tá? Eu falei, acho que quarta-feira eu falei sobre isso, de um homem que me pediu ajuda, porque o casamento dele acabou. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele disse que a mulher não quer estar com ele, não tem mais desejo de estar com ele, não se relaciona mais com ele. Mas eu falei, o que aconteceu? Ele introduziu ela na pornografia. E quando ele colocou ela na pornografia, ela começou a assistir, ficou viciada naquilo, e aquilo já dominou o coração dela. E aí vai, né, sem fronteira. Aí eu falei assim, mas como é que ela começou a assistir isso? Ah, culpa minha, fui eu que introduzi. Eu falei, bem feito para você. Agora você paga o preço, vai tirar isso. Não precisa dessas porcarias. Não precisa. Isso só vai destruir. Às vezes a gente quer colocar algo que você vê, olha que loucura. Se você prestou atenção na leitura que eu fiz, tem gente que às vezes se julga sábio e está tendo atitude louca. É uma sabedoria louca. Ah, eu sei o que eu faço, a vida é minha. É isso aí. E às vezes quando se dá conta, está no fundo do poço. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Porque eu preciso ter discernimento para viver uma vida saudável, espiritualmente saudável. Eu preciso saber o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu ouço, do que eu vou me alimentar. Para ter uma vida saudável, eu preciso me alimentar espiritualmente, eu preciso orar, eu preciso meditar, porque a minha alma vai estar uma alma desnutrida, sem me alimentar espiritualmente, ela é uma alma desnutrida. Não existe alimento para a alma senão a palavra.
Às vezes, pode prestar atenção, já estou dando para você o diagnóstico. Tem dia que a tua alma está gritando. Tem dia que você está gritando, lugar nenhum está bom para você. E não importa, não é mais uma compra, não é mais dinheiro, não é mais... Tem dia que a tua alma está gritando. E ela está gritando por falta de alimento, ela está gritando por falta de Deus. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que Cristo, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Quer dizer, o que eu devo fazer? O Cristo é o nosso modelo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vamos lá, diga comigo, quanto à antiga maneira de viver? Quer dizer, antiga, já não vivo mais. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos, o que está escrito ali? Que desejos? A serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem. Volta o versículo anterior. A serem renovados no quê? Ser renovado no quê? Olha, tudo é o pensamento, a mentalidade. Eu preciso passar por essa renovação. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha como isso é forte. Deixa eu dizer uma coisa, diga comigo, cauterização da mente. O apóstolo Paulo, ele usa esse termo, e no grego significa marcar com fogo. Tem alguém que é da área rural aqui, do agro? Tem alguém que tem animais? Tem? Quando você compra esse animal, você não marca ele? Sim ou não? Você põe uma marca nele, que inclusive, muitas vezes, mesmo ele depois de morto, a marca está lá. Quando você tira o couro, a marca está lá no couro. A marca ficava gravada para sempre, indicando que aquele animal pertencia àquela pessoa. O que acontece? A cauterização, ela pode gerar uma marca em você, uma marca profunda na vida da pessoa, algo que endurece, insensibiliza a consciência da pessoa. Ela fica marcada. Por isso que nós não podemos... Como funciona a cauterização? É aquele exemplo que é um exemplo, talvez até bobinho, mas ele te dá uma clareza de quando a gente vai perdendo a sensibilidade. Quando você erra a primeira vez, isso grita para você. Isso grita. Sua alma grita. Você fica angustiado, você fica mal, você não fica bem. Quando você erra a segunda vez, não vai ter o mesmo peso. Você já não vai sentir da mesma forma. Quando você vai e comete o erro terceira vez, menos ainda. Quando você comete o erro quarta vez, já vai ficar normal, talvez justificável. Lembra daquele exemplo que eu conto para vocês, do camarada que caiu no tonel de cachaça?
O cara está lá caminhando perto dos tonel de cachaça lá, escorrega e cai. A hora que ele cai lá dentro, assim, que ele mergulha a primeira vez, ele grita desesperadamente: socorro! Aí ele sobe, e aí ele desce de novo e mergulhou, e ele já, a hora que ele mergulha de novo, ele já grita assim: socorro! Quando ele desce a terceira vez, ele já levanta e já faz uhul! Já pegou gosto, já ficou prazeroso, né? Agora já, mas é assim que acontece. Então tem coisas que, mas não é, não vejo problema. Não, não é que você não vê problema, se cauterizou, que Deus tem misericórdia, porque a gente não pode perder a sensibilidade para algumas coisas. Olha o que diz ali, ó: se vocês me amam, o que está escrito? A prova de que alguém ama a Deus manifesta-se na obediência. Amar a Deus não é somente uma declaração de fé, mas uma disposição constante de viver segundo a sua vontade. Efésios 2 diz assim, ó: Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Que é o que eu disse outro dia numa reunião, né? Você vê, Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Depois eu concluo essa leitura. Eu disse outro dia, né? Como pode... Nós não podemos dizer que nós recebemos o amor de Cristo, porque uma gota do amor do Senhor, uma gota do amor do Senhor, que recebemos profundamente, como alguém que recebeu o amor de Cristo vai odiar, detestar outra pessoa? Como pode? Eu disse João 15:13, o ápice do amor é aquele que supostamente deu a vida pelo seu amigo. Agora, Jesus não deu a vida pelo seu amigo, Ele deu a vida por nós que estávamos presos no pecado, na imundície. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por pessoas que hoje nem querem saber disso. Eu não pedi, mas não interessa, Ele morreu por você. Cabe a você crer nisso, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, e alcançar através do sacrifício de Jesus, da graça dele, a graça, a misericórdia, a salvação que vem, não é mérito seu, eu vou ler isso já já. Aí nós recebemos esse amor de forma gratuita, porque nós estamos magoados com alguém. Inclusive, outro dia eu disse assim: qual o único pecado, ou quais os pecados que não têm perdão? Fala para mim. Qual? Não fala bem alto, por favor. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que a gente sabe que a gente blasfemou contra o Espírito Santo? Quando há um arrependimento genuíno, você já sabe que você não, porque ninguém se arrepende. Agora, qual é o outro? Você não vale, menino. Ah, bom. Diga comigo. Não perdoar. Isso compromete a sua salvação? Sim ou não? Sim. Talvez você achou que não. Eu não estou com esse sermão, depois vocês voltam aí. Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus 6:14. Se tiver alguém abrir aí, quiser ler para mim. Mateus 6:14. Leia aqui, por favor. Ó. Diga comigo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Vai para o 15. Mas se não perdoarem uns aos outros,
o Pai Celestial, o que está escrito? Não é sério isso? É muito sério, gente. Você vê que às vezes tem situações que vêm como uma armadilha para a gente. Vem como uma armadilha. E aí, por que isso é tão sério? Porque nós estamos na terra, nós precisamos de graça, de unção, favor. Tem promessas para nós nessa terra, tem promessas para nós aqui e agora. Mas por que eu não estou vivendo essas promessas? Por quê? Porque talvez está barrada na falta de perdão. Está travado na falta de perdão. Nos quais no outro tempo andais conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tem um espírito que opera neles, entre os quais todos nós outrora andávamos nas cobiças da carne, fazendo a vontade do quê? E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua grande caridade, com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga comigo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele. Diga comigo, nos ressuscitou. Estávamos mortos, Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuros, a suprema riqueza de sua graça, em bondade, para conosco em Cristo Jesus. Diga comigo, pois pela graça, é que sois salvos, mediante a fé. Diga, isto não vem de vós, é o dom de Deus. A graça não importa o que você não faz nada, a salvação é pela graça, é dom de Deus. Nada que eu faça é o suficiente para a salvação, não tem mérito nosso nisso, nenhum mérito nosso, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga comigo, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Olha, fomos criados para boas obras, os quais Deus antes preparou para que andássemos nela, ou nelas, né? Isso é forte demais. Sabe, só para concluir o entendimento disso aqui, Pedro e Judas errou, ambos erraram. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. O arrependimento de Pedro gerou mudança e o restaurou ao propósito. Judas teve só remorso. E qual foi o fim de Judas? Suicídio, morreu, perdeu a salvação. Por quê? Um se arrependeu de verdade e foi renovado, restaurado, reestabelecido. O outro, só condenação. Só condenação. Se ele tivesse ido se arrependido, ele também teria alcançado. Então, e para concluir essa parte, esteja sóbrio, bem equilibrado e autodisciplinado. Diga comigo, esteja sóbrio, quer dizer, lúcido, bem equilibrado e autodisciplinado. Esteja, diga comigo, sempre atento e cauteloso. Aquele seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge ferozmente, faminto, procurando alguém para devorar. Mas resista-lhe, seja firme em sua fé,
contra seu ataque enraizado, estabelecido, imóvel, sabendo que as mesmas experiências de sofrimento estão sendo experimentadas por seus irmãos e irmãs em todo o mundo. Você não sofre sozinho. Diga comigo, você pode superar. Sabe as tentações ou as aflições que nós temos passado? Os nossos irmãos estão passando por aí, no mundo todo. E eles estão vencendo. Por que não estamos vencendo? Por que não estamos vencendo? Portanto, submetam-se a Deus e resista ao diabo. Diga comigo, submetam-se a Deus. Diga primeiro submissão. E resista, submeta a autoridade de Deus e resista ao diabo. Fique firme contra ele e ele fugirá de você. Eu primeiro me submeto à autoridade de Deus, aí eu resisto ao diabo. E eu preciso, gente, ter entendimento. Mateus 16, 23 diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro, diga comigo, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Para quem Jesus disse isso? Para trás de mim, Satanás? Para quem foi, gente? Para quem foi, gente? Sabe por quê? Porque Pedro estava dizendo assim, que jamais você passe pelo que tem que passar. Talvez a intenção de Pedro era boa? Sim ou não? Sim. Pais, mães, olha aqui para mim. Se vocês fossem pais de Jesus, o que vocês teriam feito? Não entendi o que o senhor está falando. Se é a mãe de Jesus, se é o pai de Jesus, sabe que ele vai passar pela cruz, o que você ia fazer? Você ia lutar de todas as formas para não deixar ele ir à cruz. Só que ele não ir à cruz, não o tornaria rei dos reis, senhor dos senhores, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, o Cristo vitorioso. Eu vou mais a fundo. Amém. Tem muitas coisas, você vê que Jesus teve o discernimento, que nunca passa, não, eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Porque muitas vezes essa vozinha, você não precisa passar pelo que você está passando, pelo que você está passando, você não precisa suportar, precisa sim. É por causa de conselhos como esse que casamentos têm chegado ao fim. É por conta de conselhos como este que muita gente está saindo do destino do propósito. É por conta de conselhos como esse que muitas pessoas estão fracassando na missão e no propósito. Você não precisa passar por isso, precisa e vai passar pelo que Deus quiser que você passe. Pelo que faz parte do teu propósito. Se muitas vezes você vai passar por dor, tem que passar por situações, tem que passar por humilhações, que passe por ela e passe aprovado. Muitas vezes você vai passar por injustiça, passe por ela e passe aprovado. Mas, mães, pais, cuidado, por quê? Porque muitas vezes a cruz que o teu filho tem que passar, você vai impedi-los de serem vencedores, vitoriosos, porque você vai lutar com todas as suas forças para não deixá-los passar pela cruz que eles precisam passar, que vai torná-los homens de verdade, adultos, maduros. Por isso que eu comecei perguntando, se fosse mãe de Jesus, pai de Jesus, o que você ia fazer? Você ia arrancar uma espada e ia para o pau, não ia? Ia ou não ia? Não vai crucificar o meu bebê, né? Meu menino. A gente precisa de discernimento. Já parou para pensar? Maria não teria sido uma pedra de tropeço para impedir que o pai, que o filho passasse pelo processo que ele tinha que passar?
Sim ou não? Por isso nós precisamos de discernimento. Tem gente que acha que é sábio, está sendo tolo. Tem gente que acha que tem discernimento, está com burrice. Desculpa, falta de inteligência. Fica mais adequado, né? Sim ou não? Está te faltando inteligência. Está te faltando discernimento. Agora eu vou virar o sermão. Vou para uma outra parte. Que há muito te interessa, por sinal. Me dê definição de fidelidade. Que quando você ouve a palavra fiel, o que você entende? Íntegro. O que mais? Leal. O que mais? Correto? Vamos, fala, senão eu vou achar que você nem sabe o que é ser fiel. Honesto. Não entendi. Que ampara. O que mais? Fiel, fidelidade. Escutei uma voz feminina aí. Replica para ela aí que não chegou aqui. Imutável? Certeiro no foco. Então, eu vou te dar uma definição hoje bíblica da palavra fiel. Eu vou te dar uma definição, a gente pode colocar tudo que você falou, mas uma definição que talvez seja uma definição primária que Jesus trouxe da palavra fiel. Alguém falou ela aqui agora. Multiplicação. Fidelidade tem a ver com multiplicação. Fidelidade é multiplicar o que Deus derramou sobre a sua vida. Dons, talentos, é a definição primária. Recursos e tudo mais. Vamos lá, leia isso aqui comigo. O reino dos céus pode ser ilustrado também como a história de um homem que ia para outro país. Então reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. Diga comigo, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Diga, divididos de acordo com a competência deles, ou a sua capacidade. Então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos, diga comigo a palavra, diga, saiu imediatamente para negociar. Quer dizer, e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento, saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Diga comigo, para guardá-lo em segurança. Mais ou menos assim, talvez seja mais prudente, eu preciso ser prudente, eu preciso guardar, vou guardar em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, aqui estão mais 5. O Senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, festeja com seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse, patrão,
O Senhor me deu 2 talentos, veja, ganhei mais 2. Muito bem, servo bom, diga comigo, respondeu o seu senhor, você foi no pouco e agora eu lhe darei muito mais. Venha, festeja com seu senhor. Então o que tinha recebido 1 talento, disse, patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou, por isso tive medo, saí, escondi o seu talento na terra, aqui está ele. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, já que sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tire o talento desse homem e dê a um homem que tem 10. Diga comigo, tire o talento desse homem e dê a um homem que tem 10. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, esse será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. Jogue o servo inútil lá fora no escuro, e ali haverá choro e ranger de dentes. Diga comigo, somos mordomos e administradores. 1 Coríntios 4 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Diga comigo, que os homens nos considerem como os ministros de Cristo. Diga, e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido de nós, diga comigo, é requerido de nós, administradores, que cada um seja achado, o quê? Aqui talento é uma medida de peso do ouro de prata. E aí, eu não quero me prender, e eu não vou me prender a isso, mas eu poderia colocar assim para você, ó, um talento equivale a 35 quilos, uma média de, se a gente for colocar isso hoje, 450 mil, ou seja, aproximadamente, é valioso, né? Esse talento, é mais ou menos assim, né? Se eu falasse assim para você, se eu te desse 450 mil hoje, o que você faria com ele? Você não vai colocar em qualquer lugar, você não vai colocar num lugar onde você corre risco de perder, ou não vai frutificar isso, não vai. Quando a Bíblia diz, esse talento representa carisma, habilidade, dom, capacidade para ser usado. Nós seremos julgados pelo que fizemos, não pelo que fizemos, mas pelo que poderíamos ter feito com aquilo que Deus confiou a nós. E aí, ao ouvir fiel, essa é uma definição que Jesus deu de fidelidade: multiplicar. O que isso interessa a nós? Por que é tão importante a gente entender sobre isso? Preguiçoso significa atrasar, ser lento, atrasado, displicente, aquele que não se envolve no que vale a pena e recua. Atitude apática, indiferente, letárgica, morna. Bispo, quer dizer que eu corro o risco de não estar sendo fiel? Sim. Porque todos nós temos dons, talentos e recursos. E o que nós estamos fazendo com eles? Como estamos investindo e como estamos multiplicando aquilo que o Senhor confiou a nós? Vamos voltar lá para o exemplo de Lázaro. Lázaro não fez nada, não multiplicou nada.
A gente precisa separar a fé de salvação. Pela graça você é salvo. Mas a recompensa vem de multiplicação. Salvação você alcança. A gente tem que separar. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei. Arrependi dos meus pecados, eu estou salvo, bispo? Com certeza, se é um arrependimento genuíno, está. Mas você quer recompensa. Foi confiado a você dons, talentos, recursos. E o que eu tenho feito com isso? Existe a fidelidade da multiplicação que gera recompensa. Abraão, por exemplo, é um exemplo disso. Tanto que a Bíblia diz, tu serás uma bênção. E através de ti, todas as famílias serão abençoadas. Existe uma mentira silenciosa que tem travado muita gente dentro da igreja. A ideia de ser fiel é o suficiente. Não, eu sou fiel. Opa! De que forma? Eu estou multiplicando o que Deus deu a mim? O reino de Deus não funciona só com fidelidade, ele funciona, diga comigo, com multiplicação. Ele não te deu algo só para você guardar. Ele não deu algo a mim, algo a você só para guardar. Ele deu algo a você para que você possa expandir e multiplicar. Bispo, eu não tenho nada, todos nós recebemos. Fidelidade não é guardar, é produzir, reproduzir. Os 2 servos foram chamados fiéis. Os 2, porque multiplicaram. E o servo mau foi chamado mau, negligente, infiel. Você leu comigo. E mas o que ele fez? Ele só guardou. O que ele fez? Ele não multiplicou, ele só guardou. E ele foi chamado de negligente, mau, infiel. Fidelidade no reino não é conservação, é movimento com resultado. Se nós não estamos gerando frutos, multiplicando, nós corremos risco de não estar sendo fiéis. Porque é multiplicação. Geralmente o que a gente não multiplica, a gente perde. O que a gente não multiplica, a gente perde. O servo com talento não só deixou de crescer, ele perdeu o que tinha. Estagnação, gente, gera perda. Estagnação, no reino a estagnação gera perda. Se nós não desenvolvermos o dom, talento, recurso, a fé, a visão, sua vida espiritual, você começa a retroceder. Por isso que é um erro quando a gente está parado. Eu não tenho nada, todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos, todos nós temos, a Bíblia fala do dom de encorajar pessoas, de fortalecer pessoas, o dom de profetizar, levantar pessoas. O que nós estamos fazendo? Como é que eu vou saber se eu tenho um dom? Orando, usando. O reino é multiplicação. Não é para guardar. E quanto mais, você vê que quem mais multiplicou, mais recebeu. Retornou para ele mais. Às vezes você tem talento que você não está usando. Você tem dons que você não está usando. O maior inimigo da multiplicação, diga comigo, é o medo. O servo diz, tive medo. O medo
trazendo para nós medo de ensinar, medo de errar, medo de falhar, medo de multiplicar, medo de não dar certo. Por isso ele enterrou. Eu tive medo. Mas você, por medo, vai enterrar e vai deixar de multiplicar e abençoar a vida de outros? Talvez é uma definição de fidelidade que você não encontrou até hoje. E Jesus está dando uma definição clara de fidelidade. Fidelidade é multiplicação. Porque o reino é como um fermento. E o fermento faz crescer. Será que eu, por guardar o meu dom, não estou privando pessoas de serem abençoadas através do dom que foi derramado sobre a minha vida? Será que eu não estou impedindo pessoas de viver algo grandioso, impactar vidas com o dom que Deus derramou sobre a minha vida? Nós estamos expandindo. Quem estava aqui sexta-feira na consagração das marcas e na oração do Dia do Trabalhador, depois assiste lá. Como é gostoso, edificante a gente ver essas histórias, esses testemunhos, e ver multiplicação na vida das pessoas. No reino, Deus só multiplica o que é colocado em movimento. Os servos que multiplicaram, diga comigo, eles negociaram, eles se moveram, eles agiram. Deus não multiplica intenção, gente, Deus multiplica ação. Diga comigo, Deus não multiplica intenção, é ação. Deus derrama uma unção sobre nós para nós derramarmos sobre a vida de outras pessoas. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Deus nos prospera para que nós possamos ser um canal de bênção. Deus te dá dons e talentos para você multiplicar. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Significa, diga comigo, mais recursos, mais dons, diga mais talentos, diga mais unção, mais poder, diga mais autoridade, mais influência, diga mais impacto. Olha que forte. Deus está procurando pessoas que não só apenas recebem, mas que expandem. Não é quem retém, é os que expandem. Aí Deus está perguntando assim: o que você está fazendo com o que eu te dei? O que você fez? O que você fez com o dom que eu te dei? Com os recursos que eu te dei? O que você está fazendo com a oportunidade que eu estou te dando? Inclusive com a palavra que você recebeu. Não é a intenção que Deus vai multiplicar. É ação. Gente, tem gente fiel, mas está travada. Tem gente fiel, mas está travada. Tem gente correta, mas improdutiva. Tem gente dentro da igreja, mas sem fruto. E Deus está chamando para isso. Não adianta você dizer assim, eu não tenho nada. Tem, mas o medo está fazendo você errar. Tem sim, todos nós temos. E às vezes a gente começa no pouco mesmo. O que ele diz? Foste fiel no? Teve gente que recebeu um talento. Para multiplicar esse talento eu tenho que usar. Tem gente que recebeu 5. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Hoje Deus está liberando uma palavra aqui.
e nos chamando para sair da fidelidade básica e entrar no nível de multiplicação. Hoje é dia de desenterrar talentos. Hoje é dia de ativar dons. Hoje é dia de romper com medo. Hoje é dia de começar a entrar em movimento. Se você quer viver multiplicação, você precisa tomar uma decisão, parar de guardar e começar a gerar e multiplicar. Diga assim comigo: eu não vou enterrar o que Deus me deu. Diga: eu vou multiplicar tudo que recebi. Diga: o medo não vai me paralisar. Diga: eu entro em um tempo de crescimento sobrenatural. Diga: Deus vai confiar mais em mim. Diga: minha vida vai gerar frutos visíveis. Diga: eu vou viver o nível da multiplicação. Não enterre mais o que Deus tem derramado sobre a sua vida. Deus quer derramar mais. Mas como é que nós vamos para o mais, se não estamos usando nem aquilo que Deus derramou sobre nós, não estamos gerindo bem? E grave, às vezes é recurso, realmente, dinheiro, mas tem gente que tem dons, tem gente que tem habilidades. A Bíblia diz que existe um dom chamado o dom de encorajar. Olha que lindo. Deus nunca entrega destino sem entregar o recurso. Coloque isso dentro de você. Deus nunca, Ele pede resultado sem liberar a capacidade para isso. Se Deus confiou, é porque você suporta, é que você pode. E talvez você não saiba, o céu já depositou em você mais do que você imagina, só que você está enterrando. Você está enterrando. Pare de dizer não tenho e comece a dizer: como eu multiplico o que eu tenho. Porque fidelidade é multiplicar. Enterrar não é proteger. Enterrar é perder. O homem que enterrou o talento achava que estava sendo prudente. Você viu? Vou guardar em segurança. Mas na verdade estava sendo infiel. Quem não usa perde, gente. Quem não se move retrocede. Neutralidade no reino é regressão. Deus não disse guarda bem, Deus disse multiplica. Dom parado é infrutífero. Chamado ignorado se perde. A oportunidade não usada, ela não volta. Coloque isso no teu espírito. Multiplicação exige movimentação. Os que multiplicaram, eles negociaram, moveram, arriscaram, plantaram. A multiplicação não vem para quem está parado. Como disse, Deus não multiplica intenção, multiplicação. A fé não pode morrer simplesmente no discurso. A gente fala. Tem duas coisas nessa mensagem de hoje. Nós começamos pelo fruto do arrependimento. Quer dizer, arrependimento é mudança total. Não tem nada a ver com remorso. Arrependimento é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança total.
E agora, nós estamos falando de fidelidade. Fidelidade, no reino de Deus, a lógica é invertida, né? Você não perde quando dá, você perde quando você não dá, não semeia, não multiplica. Quem retém limita. Coloque isso no teu espírito. Invista tempo em Deus, invista tempo na obra, invista tempo nas pessoas. Seu dom não é sobre você. A graça sobre a sua vida não é simplesmente sobre você. Seu chamado não é simplesmente sobre você. Você é a resposta na vida de alguém. Diga: eu sou a resposta na vida de alguém. O que Deus deu a você carrega o destino de outras pessoas. Sabia? Aquilo que Deus deu a você. E quando você trava, alguém deixa de viver aquilo que Deus queria operar através da sua vida, na vida dela. Gerar na sua vida através da vida dela. Sirva mais. Compartilhe mais. Se disponibilize mais. Deus está nos confrontando hoje. Está perguntando: por que você enterrou o que eu tirei? Não foi falta de capacidade, não foi falta de oportunidade. Às vezes foi medo, acomodação, distração. E hoje é dia de desenterrar os dons, reativar chamados, viver multiplicação sobrenatural. Coloque isso dentro de você. Quando o Senhor voltou, Ele não perguntou quanto você tinha, é quanto você multiplicou. O céu não vai recompensar simplesmente potencial, recompensa fidelidade multiplicadora. Quem multiplica governa. Deus não te chamou para manter o mesmo nível. Ele te chamou para crescer. Crescer em nível. Subir o nível. E hoje tem duas escolhas para nós: enterrar ou multiplicar. Talvez você diz assim: bispo, mas o que eu tenho? Meu filho. Vai a fundo. O que você tem é muito para derramar sobre a vida de pessoas, sobre o reino. Deus só quer multiplicar. E é começando a usar o que você tem, é que a multiplicação vai acontecer. Tome uma decisão aqui hoje. Se você quer ver multiplicação, diga: Deus, eu não vou enterrar. Diga: Senhor, eu vou multiplicar tudo que o Senhor me confiou. Diga: minha vida vai crescer, avançar e frutificar para a tua glória. Diga: Senhor, me ajuda a multiplicar tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu sei que muitas vezes o medo me trava, me bloqueia, mas eu sei que tem pessoas que serão abençoadas através daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Diga: a minha vida vai impactar a vida de outras pessoas. Diga: e não vai travar em mim. Não vai travar em mim. Peça a Deus, me ajude, Senhor. Eu quero usar o que o Senhor me deu e eu quero usar para o teu propósito. Eu quero multiplicar o que o Senhor derramou sobre a minha vida. Peça a Deus: eu quero multiplicação de dons, eu quero multiplicação de talento. E hoje você começou a reunião aprendendo
Se em algum momento você falhou, errou, arrependimento, sem remorso, arrependimento genuíno, aquele que você acabou. Eu errei, eu falhei, não tem justificativa. Eu tenho realmente, não tenho a mais. Não tenho a mais, simplesmente é quebrantamento, é quebra de argumentos. Eu falhei, eu errei e acabou. E não volto mais pelo mesmo caminho. Mas hoje eu quero sair daqui como um multiplicador. Diga essa frase comigo, diga eu, hoje eu quero sair daqui como um multiplicador. Não vai subtrair, não vai dividir na sua vida, é multiplicação. É multiplicação. Então saia daqui hoje com essa unção sobre a tua vida. Eu quero multiplicar, o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu quero multiplicar conhecimento, eu quero multiplicar dons, eu quero multiplicar talentos, eu quero multiplicar dinheiro, eu quero multiplicar, eu serei um multiplicador. E eu vou cumprir com o meu propósito. Fale com Deus. Fale com Deus e peça essa unção sobre a tua vida. Peça a unção para multiplicar aquilo que Deus derramou. Eu quero multiplicar. Você tem pessoas perto de você, Deus derramou algo, Deus derramou uma graça sobre a tua vida, Deus derramou, Deus foi misericordioso com você, você tem pessoas perto de você, para você multiplicar, derramar sobre a vida dela, da graça, da unção, da misericórdia que Deus derramou sobre a tua vida. Você tem funcionários para multiplicar sobre a vida deles, você tem família para você multiplicar sobre a vida deles, você tem pessoas perto de você, você tem dons e talentos e habilidades e recursos que Deus derramou sobre a tua vida. Chega de enterrar, a mais, sabe por que eu não fiz, sabe por quê? Não, chega, eu quero essa unção multiplicadora, eu quero ser um canal, meu Deus, eu quero ser um canal. Pessoas não vão, oh meu Deus, está parada porque eu não tenho multiplicado, derramado sobre a vida delas daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu quero, meu Deus, eu quero unção sobre a minha vida, eu quero uma unção maior sobre mim, para multiplicar aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu quero ser um instrumento, meu Deus. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um instrumento. Está na hora de desenterrar os dons, reativar o chamado e viver a multiplicação sobrenatural. Desenterre aí. Diga a Deus, me ajuda a desenterrar os dons. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu quero poder ser chamado pelo Senhor de servo bom e fiel. Eu quero poder ser chamado pelo Senhor de servo bom. Às vezes a gente está naquela fidelidade básica, mas Deus quer que você seja um multiplicador. Saia da fidelidade básica. Multiplica para o reino. Multiplica para o reino. Multiplica. Seja um evangelista. Fale de Jesus, fale do amor de Jesus, fale da graça do Senhor. Ore por pessoas, ore. Quem faz a obra é Deus. Ore, ouse orar por pessoas, ouse orar e profetizar sobre a vida de pessoas. Ore por enfermos, ore por doentes. Tem uma unção sobre a tua vida. Você só vai saber se você tem, usando. E só vai se multiplicar com você usando. Diga a Deus, aumenta a minha sabedoria, aumenta meu conhecimento, aumenta os meus recursos, porque eu quero, Senhor, eu quero poder investir mais, eu quero poder fazer mais, eu quero ser um multiplicador, Senhor. Mas é pelo teu Santo Espírito. Peça a Ele. Peça a Ele. Peça a Ele essa unção sobre a tua vida. Peça a Ele essa unção sobre a tua vida. Eu quero mais. Aumenta a medida de unção sobre mim. Aumenta a medida de unção sobre mim, Senhor. Aumenta a medida de unção sobre a minha vida, Senhor. Aumenta, Senhor. Peça a Ele, eu quero a unção de multiplicação, Pai. Eu quero ser um servo bom e fiel.
Eu quero ser um servo bom e fiel. Eu quero poder dizer: Senhor, eu não enterrei. Eu não enterrei o que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu não enterrei o que o Senhor deu a mim. Eu não enterrei. E Deus vai derramar muito mais sobre a tua vida. Deus vai operar. Diga a Deus: pode confiar mais. Pode confiar mais. Pode confiar mais sobre mim, Senhor. Tem pessoas que têm o que você precisam daquilo que você tem. Tem pessoas que precisam daquilo que você tem. Não acho que você não tem, porque você tem. Deus já deu a você muito mais do que você imagina. Está na hora de você começar a usar. Está na hora de você começar a deixar fluir da sua vida. Encoraje. Levante pessoas. Ore por pessoas. Fale de Jesus. Multiplique. Ensine. Ensine pessoas. Ensine. Peça a Deus a unção para multiplicar. Tudo que Deus tem derramado sobre a tua vida não pode parar em você. O reino é essa corrente, é essa onda. E Deus vai derramando, e nós somos um canal, e vai jorrando da nossa vida. Vai jorrando de nós, através de nós. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro por cada pessoa que aqui está, Senhor. Tem dons ali, tem talentos ali, tem recursos que o Senhor derramou sobre ela. Espírito Santo, derrama sobre nós hoje dessa unção de multiplicação. Derrama sobre nós. O Senhor deu essa definição, que o servo bom e fiel não é o que guarda. Não, Senhor, não é o que retém. O servo bom e fiel é aquele que multiplica o que o seu Senhor confiou. Nos ajude a multiplicar, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Nos dê a capacidade. Eu sei que tem muitas pessoas, Senhor, que precisam daquilo que o Senhor derramou sobre nós. Há uma unção sobre nós. Tem pessoas, Senhor, que aqui que acha que não tem, e tem. O que parece pouco é muito para outros. O que o Senhor já derramou sobre ela é muito para outros. Derrama, Espírito Santo. Aumenta a unção. Aumenta a unção, Espírito Santo. Ajude-nos a multiplicar, Senhor. Ajude-nos a multiplicar, Senhor. Ajude-nos a multiplicar, Senhor. Ajude-nos a multiplicar, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Diga a Deus: eu não quero enterrar, Senhor, o que o Senhor derramou sobre a minha vida. Deus, eu não vou enterrar o que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu quero multiplicar, Senhor. Me ensina como fazer. Me ensina como fazer. O Espírito Santo vai te ensinar.
O Espírito Santo vai te ensinar. Tem gente que precisa do que tem em você. Tem muita gente que precisa do que tem em você. Deus derramou sobre você. Não demora. O reino precisa do que Deus derramou sobre você. O reino precisa do que Deus derramou sobre você. Seja um multiplicador. Vem, Espírito Santo. Vem com tua glória, vem com teu fogo, o avivamento, faça de novo. Sopra o teu vento sobre nós, sopra o teu vento sobre nós. Vem com tua glória, vem com teu fogo, o avivamento, faça de novo. Derrama sobre nós, Senhor. Sopra o teu vento sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor. Sopra o teu vento sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor. Vem com teu fogo. Derrama sobre nós, Senhor. Passa de novo. Derrama sobre nós. Derrama sobre a minha vida, Senhor, para que nós possamos derramar sobre eles. Todos foram cheios. Todos foram Vem, Espírito Santo. cheios. Vem, Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Vem, Espírito Santo. Do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Todos foram Vem, Espírito Santo. cheios. Todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E todos foram. Deixa Deus, o Espírito Santo, ativar o seu dom aí. Todos foram cheios. Vamos desenterrar os dons. Todos foram cheios. É dia de ativação. É dia de ativação. Deus vai derramar sobre mais, muito mais sobre a sua vida. Ativa, Senhor. Ativa em nós. Ativa em nós, Senhor. Ativa em nós. Que saia daqui hoje multiplicadores. Que saia daqui hoje multiplicadores. Em nome do Senhor Jesus. Vem com tua glória, vem com teu fogo, o avivamento, faça de novo. Sopra o teu vento sobre nós, sopra o teu vento sobre nós. Vem com tua glória, vem com teu fogo, o avivamento, faça de novo. Ativa. Sopra o teu vento. Ativa, Senhor. Sobre nós, sopra o teu vento sobre nós. Espírito Santo, Sopra. o Senhor colocou algo dentro de cada um que aqui está. O Senhor colocou algo dentro de todos nós. Nos ajude a multiplicar. Ajude-nos a sermos multiplicadores. Derrama essa unção sobre cada um. Dê revelações. Tem pessoas cheias de tesouros dentro de si. Cheia de tesouros, Senhor, que o Senhor quer multiplicar. Tem pessoas que têm dons e talentos e habilidades e recursos que o Senhor quer multiplicar. E é derramando sobre a vida das pessoas. É ensinando. É ensinando. É doando, se doando. Que nós possamos sair daqui hoje como multiplicadores, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje como estes que o Senhor vai chamar servo bom e fiel. Tem servo bom e fiel aqui, Senhor. Tem servo bom e fiel aqui, Senhor. Derrama mais sobre eles.
Derrama mais sobre eles. Tu vives em mim. Tem servos bons e fiéis aqui, Senhor. Eu vivo pra que Derrama mais sobre eles. não tenha a ti. Não há nada em Deixa Deus derramar mais sobre você. e a plenitude em ti. Deixa Deus derramar mais. O zelo por E derramar dessa unção. já não E que você multiplique. vivo eu. E venha uma onda de multiplicação gigantesca na sua vida. Eu vivo E quanto mais Ele derrama, mais você multiplica. não tenha a ti. Quanto mais Ele derrama, mais você Não há multiplica. nada em mim e a plenitude Que o seu coração se encha de amor. em ti. Que o seu coração se encha O teu nome me consome. do Espírito Santo para derramar sobre a vida das pessoas. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Mas a ti a glória. Eu te louvo, Senhor. A ti a glória. Não há nós. Aleluia. Não há Que tudo seja para a glória dEle. mas a ti a glória. Que tudo seja para a glória dEle. A ti a glória. Não há nós. Não a nós. Mas a ti a glória, a ti a glória, não há nós, não há nós. Mas a ti a glória, a ti a glória, ao Deus tão puro. Toda minha devoção levantarei sua fama, digno de honra, digno de adoração. Receba toda glória, ao Deus tão puro. Toda minha devoção levantarei sua fama, digno de honra, digno de adoração. Receba toda glória. Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros e os nossos pecados. Perdoe as nossas imaturidades. E perdoe-nos por enterrar aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Mas que possamos sair daqui hoje como multiplicadores, com a unção da multiplicação. Não no mundo que nós vemos, quantos com a divisão, com a subtração. Que nós sejamos multiplicadores em tudo. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém.